O vídeo começa com Lan mencionando que uma moça está se aproximando e ele sugere que vamos descobrir o que vai acontecer. Ele pergunta como ela está, mas ela não responde. Ele insiste e pergunta o nome dela, elogiando-a por ser incrível. Como ela continua sem responder, ele pergunta de novo. Ela agradece e diz que não está interessada. Lan comenta que a achou muito bonita e que gostaria de conversar rapidamente. Ela reafirma que não está interessada e lhe deseja um bom dia. Então ele decide não insistir. No entanto, ela retorna dizendo algo, mas ele diz que não conseguiu ouvir. Ela pergunta se o carro é dele. E ele responde questionando o que ela quis dizer, se ela não está vendo que ele está entrando no carro. A moça comenta que não sabe, pois o carro pode ser alugado. Ele questiona qual a diferença se o carro é dele ou não. E ela pergunta novamente se o veículo pertence a ele. Ele pede para ela se aproximar e confirma que o carro é seu, mas pergunta o que isso tem a ver com ela. Ela sugere que ele poderia abrir o teto solar e que eles poderiam sair para dar uma volta. Ele pergunta por que ela acha isso e ela responde que é porque ele tentou falar com ela antes. Ele concorda, mas ressalta que ela não quis falar com ele antes, ao que ela admite, mas agora diz que tem tempo. Ele retruca dizendo que agora ele que não tem tempo e que as coisas não vão acontecer conforme o tempo dela. Ela se desculpa por ter sido rude no início e diz que é um prazer conhecê-lo, mas ele recusa e diz que ela também não quis apertar a mão dele no início. Ela responde que achava que não teria tempo, mas agora tem. Ele insiste que não vai trabalhar no tempo dela e as coisas não funcionam dessa forma. Ela pede desculpas e solicita que ele abra a porta. Ele pergunta para onde ela está indo e afirma que não vai abrir a porta pois está trancada. Ela insiste, mas ele diz que nunca lhe deu permissão para entrar. Mais uma vez, ela pede para ele abrir a porta, mas ele pede para ela se aproximar, caso contrário, ele vai embora. Ele questiona por que ela tentou abrir a porta, reiterando que nunca disse para ela que poderia entrar. Ela se desculpa novamente, afirmando que ele parece ser um cara legal e que está sendo um prazer conhecê-lo, ao que ele agradece. Ela pergunta o que ele vai fazer hoje e ele responde que vai cuidar da sua própria vida. A moça comenta que ela também estava cuidando da vida dela quando ele tentou falar com ela e que agora ela quer conversar. Ele questiona por que deveria parar para falar com ela. Ela diz que gostaria de tirar algumas fotos e ele pergunta o que ele tem a ver com isso. Ela sugere que poderiam conversar dentro do carro, mas ele responde que já estão conversando. Ela acrescenta que para conhecê-lo, ela precisa começar com um pedido de desculpas. Ela se desculpa, mas ele afirma que ações valem mais do que palavras. Ela sugere que eles entrem no carro, afirmando que vai compensá-lo. Ele pergunta como, mas ela diz que vai mostrar dentro do carro. Ele avisa para ela não desperdiçar o tempo dele, que ele precisa ver mais ação. Ela pergunta sobre a ação e Lan confirma. Ele diz que um simples "sinto muito" não é suficiente. Ela insiste para entrar e conversarem. Ele pergunta o que ela quer fazer e ela responde que vai abrir a porta para conversar lá dentro. Quando ela bate a cabeça, ele ironiza, perguntando como ela conseguiu bater a cabeça em uma porta tão grande. Ele então pergunta como está sendo o dia dela e ela responde que está indo bem. Ela comenta que gostou muito do carro dele e sugere que poderiam fazer algo juntos. Ele agradece e ela elogia o teto solar, dizendo que é muito legal. Ele concorda, mas questiona por que ela está dizendo tudo isso para ele, comentando que não entendeu o motivo. Ela sugere que ele podia cuidar dela e que ela cuidaria dele. Ele pergunta como ela pretende cuidar dele e ela responde que sabe cozinhar, limpar e que tudo estaria organizado quando ele chegasse em casa. Ele comenta que isso não é o suficiente para ele. Ela então menciona que tem uma boa personalidade, que gosta de academia e que é divertida. Ele expressa o desejo de entender por que ela agiu daquela maneira no início. Ela diz que não sabe e que tudo aconteceu muito rápido. Ele afirma que não agiu de maneira estranha com ela, que foi educado. Perguntou se estava tudo bem e qual era o nome dela. E não entende por que ela agiu daquela forma.
Ela diz que não sabe porque agiu assim no começo, mas que agora o dia está bonito e que eles poderiam dar uma volta. Ele lembra que ela havia dito que o compensaria por tudo que aconteceu quando estivessem no carro, mas que até agora ele não viu nada. Ela responde que ainda não, mas Lan sugere que, se ela quiser, pode sair do carro, pois ele não quer perder seu tempo. Ela pergunta se ele realmente quer que ela saia, e ele diz que se for para desperdiçar o tempo dele, é melhor ela sair. Ela comenta que não se passaram nem 5 minutos, mas ele lembra que disse a ela que não queria perder tempo. Ela pergunta se ele está falando sério e ele responde que está muito sério. Quando Lan menciona que agora precisa ir, ela pede o número dele, mas ele sugere que ela digite o número dela no telefone dele. Depois que ela passa o número, ele diz que ligará quando for conveniente. Ela pergunta se ele vai ligar mais tarde e ele responde que vai ver. Então ela se despede e ele acena dizendo que vai ligar. O vídeo começa com o Nate chavecando essa garota. Ele aborda a moça perguntando o nome dela e como ela vai, mas a mulher continua andando e manda ele não incomodá-la. O YouTube então não insiste muito e vai em direção ao seu glorioso carro de luxo. E é assim que a mágica acontece. A garota, quando vê o carro do rapaz, volta na mesma hora para conversar com ele. A garota volta perguntando se o carro é mesmo do rapaz, e ele responde para ela que sim. A mulher então pergunta para onde ele estava indo, e o Nate fala para ela que estava procurando um restaurante para almoçar, mas a mulher pergunta se ela poderia ir com ele. Nate então questiona, dizendo que ela não tinha dado a menor chance para ele, nem queria falar seu nome. Agora, então, ela diz que é porque ele estava a pé e não parecia ter muito dinheiro, e que agora ele está em um carro luxuoso, então ele é uma pessoa bem diferenciada das outras. O rapaz então fala que tudo bem e pergunta o nome da mulher, e ela fala seu nome e que é Catarina. Nate então pergunta para onde ela estava indo quando ele a abordou. A moça fala que estava indo para o shopping assistir filme com seus amigos. O YouTube pergunta se ela não irá se atrasar, mas ela fala que não, pois falta muito tempo para a sessão deles começar. Ele fala que tudo bem e pergunta se ela namora. A mulher fala que não e que terminou há pouco tempo seu relacionamento porque seu namorado não dava atenção para ela. Nate então muda de assunto e pergunta de onde a garota é, e ela diz que nasceu na cidade e pergunta de onde ele é, pois nunca viu ele por ali. O YouTube diz que era do Texas e se mudou para cá há pouco tempo, e fala que se ela mora ali, ela deve conhecer muitos lugares bacanas. A mulher fala que sim e conhece vários lugares ótimos e oferece para dar uma volta com ele para lhe mostrar. Mas em seguida, o YouTube pergunta se ela não irá se atrasar novamente, e ela fala que não tem problema. Então o rapaz fala que tudo bem e chama ela para entrar no carro. A mulher entra sem pensar duas vezes, achando que iria se dar bem com o rapaz. O Nate então pergunta o que ela está a fim de fazer, e ela fala para eles irem fazer compras, mas o YouTube fala que não, e a garota pergunta por quê. O rapaz diz que eles acabaram de se conhecer, e ele então muda de assunto e pergunta para ela o que ela gosta de fazer. E a moça responde que gosta de fazer compras no shopping. Em seguida, o rapaz fala que não gosta muito, porque quando ele sai para fazer compras, ele sempre sai comprando tudo que ele vê. A mulher então diz que eles poderiam ir apenas em algum restaurante e comer algo, mas o YouTube fala que não e diz que não gostou da atitude dela e fala que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro e pede para ela descer do carro. Ela fala para o rapaz não fazer isso e pede uma segunda chance, mas o YouTube nega e a mulher então desce do carro e no fim acabou tomando fora do Nate. O vídeo começa com o Nate chavecando essa garota. Ele aborda a mulher elogiando ela e pergunta como ela vai. A mulher então já diz para ele que não está interessada em falar com ele, que ela namora. O YouTube então pergunta se pelo menos poderia passar o seu nome para ele, e ela fala que não. O rapaz então não insiste e já vai em direção ao seu glorioso Corvette.
E é nessa hora que a mágica acontece. A moça, quando vê o carro do rapaz, fica impressionada e volta na mesma hora, puxando papo com ele. Ela volta elogiando o carro e fala que ele é muito bonito. O rapaz agradece e a garota então pergunta se o YouTube pode dar uma volta com ela. Ele então questiona que ela namora. A moça então diz que isso pode ficar apenas entre eles. Naya então diz que não quer se meter em problemas e pergunta se ela não é fiel ao seu namorado. Ela fala que ela é fiel sim, mas que não terá nenhum problema, eles dariam uma volta juntos. E diz que seu namorado não precisa ficar sabendo. Na sequência, Naya desce do carro para eles conversarem melhor. O YouTube pergunta qual o nome da garota e ela fala que seu nome é Sofia. O rapaz pergunta de onde ela é. Ela diz que nasceu na Venezuela e pergunta a mesma coisa para Naya. Ele fala que é de Ohio e se mudou há pouco tempo e estava andando pelo bairro em busca de fazer novas amizades e pensou que ela seria uma boa amiga para eles conversarem. Mas a garota fala que não tem problema e eles podem apenas conversar sem ter nada de sério. O rapaz fala que tudo bem e elogia a garota, dizendo que ela é linda. A mulher agradece o elogio. Ele pergunta o que ela estava indo fazer quando ele abordou. E ela diz que estava indo na casa de uma amiga almoçar. O YouTube então pergunta se ela não irá se atrasar. Mas a garota fala que não, pois sua amiga tinha falado que não tinha começado a preparar comida ainda. Naya fala que tudo bem e pergunta para a mulher o que ela está a fim de fazer. Ela diz que como ele é novo na cidade, eles poderiam dar uma volta para ela e apresentar vários lugares. O YouTube aceita e chama ela para entrar no carro. E após eles entrarem, o Naya pergunta quanto tempo ela namora. E ela fala que há 2 anos e que há muito tempo está pensando em terminar, pois o seu namorado não está dando muito certo. O rapaz então pergunta por que eles não terminaram ainda. A garota diz que é porque seu namorado tem boas condições e faz todas as vontades dela. O YouTube fica surpreso com a resposta da mulher, mas continua conversando com ela. Ele pergunta com que ela trabalha e ela fala que trabalha em uma imobiliária. Ele então entende e eles conversam mais um pouco. Na sequência, o Naya pergunta para a garota o que fez ela voltar para conversar com ele. E a garota fala que foi pelo carro, pois achou ele muito lindo. O YouTube fala para ela descer do carro e diz que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro. A mulher desce achando ruim e fala que o carro de Naya deve ser alugado. E no fim, ela acabou tomando um fora do Naya. O vídeo começa com o London, que vai fazer o teste da interesseira com seu Corvette. Ele aborda essa linda garota e pergunta o que ela está fazendo e qual o seu nome. Porém, ela olha para ele com um olhar de rejeição e o London pergunta por que ela está olhando para ele desse jeito. Ele então fala que ela tá muito linda com essa roupa e pergunta se ela não quer conhecê-lo. Porém, ela responde que não porque ela tem namorado. Mas quando o London destrava o alarme do Corvette, é aí que a mágica acontece. Na mesma hora, ela dá meia volta e vem atrás dele perguntando de onde ele é. O London responde que ele é de Nova York. Ela então pergunta se o carro é dele e o YouTuber confirma que sim. Ela então fala que gostou muito do carro dele, que gostaria de dar uma volta com ele. O London então pergunta por que ela estava agindo daquele jeito com ele. Ela primeiro fala que não sabe dizer e depois fala que é porque ela estava com muito medo, porque ele era um estranho. O YouTube então fala que tudo bem e pergunta para onde ela estava indo. E ela responde que estava indo embora para a sua casa. Em seguida, ele fala que é novo na cidade e está procurando um bom restaurante para comer e que quer um restaurante bem luxuoso. A garota, então, fala que ela conhece um restaurante muito bom e luxuoso e fala que pode ir almoçar com ele. O London, então, pede para ela esperar e vai até o Corvette para pegar o seu celular. Em seguida, ele pega o número dela sem nenhuma dificuldade. E essa é a mágica que o Corvette faz.
Em seguida, ele pergunta se ela tá sentindo ele, porque no começo ela foi muito rude. Ela fala que não o conhecia e que agora ela está achando ele muito fofo e que quer dar uma volta e conhecê-lo melhor. London então chama ela para entrar no carro com ele, e ela não perde tempo e entra na máquina de London achando que vai se dar bem com o youtuber. Dentro do carro, resumindo a conversa, ele pergunta se ela tem namorado, e ela responde que não, que ela tá solteira e pede desculpas por ter mentido. O London então fala que já sabia que ela não tinha namorado. Ele então pergunta o que ela quer fazer, e ela fala que quer ir pro shopping para fazer compras e gastar dinheiro. London então fala que ainda não a conhece, que ela tá parecendo ser uma garimpeira de ouro. Ela então responde para ele que isso não é verdade. London então fala que ela é sim uma garimpeira de ouro e pede para ela descer do carro porque ele não quer mais perder tempo com ela. Ela desce do carro falando mal de London, mas no fim acabou sendo rejeitada pelo London e não passou no teste dele. O vídeo começa com Damon, que vai fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele aborda essa mulher na calçada e tenta pegar o nome dela e seu telefone, mas a mulher já dá um tchauzinho para ele e sai andando sem dar nenhuma chance. Ele pergunta se ela nem vai falar com ele, e ela responde que não. Em seguida, Damon sai reclamando e fala que ela foi muito rude com ele, e vai na direção da sua Lamborghini. Mas quando a mulher vê que aquele super carro é dele, na mesma hora ela se arrepende de ter falado com ele daquele jeito e vai atrás dele demonstrando interesse pelo rapaz, devido à condição financeira do mesmo. Ela então bate no vidro do carro e pergunta o que ele queria com ela. Em seguida, ele desce do carro e pergunta o que ela quer, e ela responde que estava com muita pressa porque estava querendo chover, e ela não queria se molhar, e fala que ela foi um pouco indelicada com ele e que ela não é assim. Damon fala que tudo bem e que ele só queria perguntar o que ela estava fazendo e conhecê-la melhor, mas que ela foi muito ignorante com ele. Ela então responde que sabe que exagerou e que agora ela tem tempo para falar com ele. Ela fala que não está tendo um dia muito bom porque o dia não está ensolarado do jeito que ela gosta. Ele pergunta se o humor dela varia de acordo com o tempo, e ela responde que mais ou menos. Ele fala que está com fome e gostaria de arrumar um bom restaurante para ele poder almoçar, e pergunta se ela não gostaria de vir com ele. A moça topa e aceita o convite. Ele então chama ela para entrar na sua gloriosa Lamborghini, e ela entra sem pensar duas vezes, e vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ele pergunta de onde ela é, e ela responde que ela é de Nova York. Ela então pergunta se ele estava mesmo afim dela. O YouTube responde que sim, que ele achou que ela era muito linda e que ele gostaria de conhecê-la melhor. Ela então fala que eles podem ir almoçar num restaurante de luxo e depois se conhecerem melhor. Só que nessa hora ele fala que não vai mais sair com ela, porque ela foi muito interesseira e ele não sai com garimpeira de ouro. A mulher começa a achar ruim, mas o YouTuber manda ela descer. Ele fala que ela só queria conversar com ele depois que viu que ele tinha um carro de luxo, e fala para ela que dinheiro não é tudo e que ela deveria rever melhor seus conceitos. Ele então desce do carro e dá a volta e manda ela sair do carro e continuar sua viagem. Ela desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo YouTuber e acabou se dando mal. O vídeo começa com Nair comentando que a cor verde fica ótima nela.
Ele pergunta se está tudo bem, elogia o cabelo dela e pergunta seu nome. Depois que ela diz seu nome, ele diz que é um prazer conhecê-la. Em seguida ele comenta de onde ela é e por que puxou a mão daquele jeito. Ela, confusa, pergunta do que ele está falando e ele responde que ela acabou de puxar a mão. Ela diz que só apertou a mão dele e ele concorda, mas ressalta que ela puxou a mão depois. Ele diz que tudo bem e pergunta novamente de onde ela é, ao que ela responde que é da Carolina do Norte. Ele pergunta há quanto tempo ela está em Houston e ela diz que faz cerca de 2 semanas. Ele pergunta se ela está gostando e ela responde que sim. Ele então explica que veio de Ohio e que estava tentando falar com ela porque queria fazer uma nova amizade, mas ela diz que não está procurando amizades no momento. Ele diz que não quer tomar muito tempo dela e pergunta se ela tem um Instagram ou se pode passar o número de telefone. Ela responde que ele não precisa do Instagram dela. Ele sugere que poderia ser o número de telefone e ela pergunta por que ela daria o número para ele. Ele diz que gostou dela e que assim poderiam se conectar. Ela então sugere que se ele quiser pode levá-la ao shopping para se conhecerem melhor, mas ele diz que não precisa ir ao shopping. Ela pergunta por que não e ele questiona o motivo de irem ao shopping. Como ela diz que ele que sabe, ele apenas deseja um ótimo dia para ela, dizendo que isso é uma loucura e pergunta como assim ir ao shopping. Ela volta e diz que gostou dele, achou ele fofo. Ele pergunta o que ela quer e ela pede para recomeçarem, mas ele diz que não está interessado. Ele pede para ela não encostar no carro dele e se afastar, dizendo que eles nem se conhecem. Ele comenta que acabou de lavar o carro, por isso está pedindo para ela não encostar. Ela insiste que gostaria de recomeçar com ele e ele pergunta por que ela continua com a mão no carro. Ela pergunta o nome dele, mas ele diz que isso não importa. Ele diz que ela começou errado ao mencionar ir ao shopping e que isso não faz sentido. Ela pergunta por que não e ele responde que é porque eles não se conhecem. Ele diz que estava apenas tentando conhecê-la e ela lembra que ele também pediu o número dela, dizendo que é a mesma coisa. Ele diz que não é a mesma coisa e que para ele tanto faz. Deseja um bom dia novamente. Ela pergunta se ele realmente não quer recomeçar e ele responde que ficou claro que ela não estava interessada nele. Ela diz vamos lá e ele pergunta vamos lá para onde? Ela pede para ele não ser assim, mas ele diz que só está tratando-a da mesma forma que ela o tratou no começo. Ela insiste que agora está tratando muito bem, mas ele lembra que no começo não foi assim. Mais uma vez ela diz vamos lá, mas ele diz que não está ouvindo e pede para ela dar a volta. Ela pergunta por que ele está agindo dessa forma e ele diz que está apenas retribuindo o tratamento que recebeu. Ele menciona que ela quer ir ao shopping, mas ele não vai fazer isso. Ela diz que só queria que ele a levasse ao shopping, mas da mesma forma que ele pediu o número dela. Ele responde que, como ela não quis dar uma chance, ele também não vai dar uma segunda chance. Ela explica que voltou para falar com ele porque se arrependeu, mas ele diz que ela perdeu a oportunidade dela. Ela diz que não está procurando nenhuma bênção e ele pergunta o que ela quer afinal. Ela diz que só voltou porque achou ele bonito, mas ele diz que ela voltou porque viu o carro dele. Ela insiste que voltou por causa dele, mas ele que não acredita nisso. E que se ele não tivesse aquele carro, ela nem teria voltado. Ela afirma que está dizendo a verdade, que realmente gostou dele, mas ele diz que não quer perder seu tempo. Ela tenta convencer ele, dizendo que vai compensá-lo pelo que aconteceu. E ele pergunta como. Ela diz que vai mostrar para ele, mas ele diz que não tem tempo para joguinhos. Ele pergunta de novo como ela vai compensá-lo. E ela diz que ele vai descobrir. Ele pergunta se ele realmente vai descobrir. E então pede para ela dar uma volta. Ela pergunta se pode entrar no carro para dar uma volta, mas ele diz que não quer perder tempo com ela. Ela responde que ele não vai perder nada, mas ele diz que vai sair.
Ele sai do carro e pergunta se ela pode dar mais uma volta. Ele diz que gostou muito dela e ela pergunta por que ele está agindo assim. Ele responde que não está tratando-a de forma diferente do que foi tratado no começo. Ela diz que agora está tratando ele muito bem e ele diz que ele também está. Então ele pergunta o que ela vai fazer no resto do dia e ela responde que depende dele. Ele diz que tem muitas coisas a fazer e ela sugere que façam juntos, mas ele diz que não, que precisa fazer sozinho. Depois ele fala que ela pode entrar no carro, mas que não deve desperdiçar seu tempo. Lana começa dizendo: "Uau, o que é isso?" e comenta que ela é muito bonita. Ele pergunta como ela está e faz mais um elogio, mas ela só responde com um oi. Ele se apresenta e pergunta o nome dela, mas ela diz que não está interessada. Surpreso, ele diz que não entendeu e ela repete que não está interessada. Ele insiste para que ela ao menos diga seu nome, mas ela apenas anda e diz que foi um prazer conhecê-lo. Ele então pergunta de onde ela é, mas ela novamente afirma que não está interessada, dizendo que sente muito. Ele lamenta e em seguida elogia novamente, chamando-a de muito gata. Quando ela volta, ele pergunta o que aconteceu e por que ela está batendo na janela dele. Ela, por sua vez, pergunta se ele quer sair para comer alguma coisa. Ele responde que na verdade não. Lembrando que ela tinha dito que não estava interessada, mas ela insiste que está com fome. Ele pergunta o que isso tem a ver com ele e ela comenta que ele deve ficar irritado quando está com fome. Ele, ainda sem entender, lembra que ela não estava interessada. Ela explica que estava só com fome e irritada e ele reage com desconfiança, perguntando como isso se relaciona com ele. Ela insiste que está com fome e pergunta se ele pode levá-la para comer. Ele responde que isso não tem nada a ver com ele e sugere que ela vá sozinha. Ela então pergunta por que ele não pode levá-la e ele lembra que ela disse que não está interessada. Ela diz que ele parece ser um cara legal, ao que ele pergunta se não parecia legal desde o começo. Ela explica que estava só com fome e irritada e ele diz que não pode estar falando sério. Ela tenta de novo convidá-lo para sair, mas ele diz que só está tratando-a da mesma forma que foi tratado no início. Ela reconhece o erro e pede desculpas, mas ele responde que ações valem mais que palavras. Ela pergunta se ele não quer sair para comer e ele questiona por que precisaria dela para isso. Ele então exige uma explicação sobre o motivo pelo qual ela o tratou daquela forma no início e diz que não acredita que seja só por fome. Ela insiste que realmente está com fome, mas que voltou porque ele parece ser um cara legal. Ele então pergunta se ela acha que ele nasceu ontem, dizendo que não está rindo da situação. Ela o convida de novo e ele pergunta por que deveria gastar seu tempo com ela. Ela responde que também está gastando seu tempo com ele, mas ele diz que não se importa. Ela então pergunta o que ele quer fazer e ele diz que estava de saída. Ela comenta que também vai embora, mas ele afirma que isso não vai acontecer. Ela pergunta por quê e ele diz que nem entendeu por que ela voltou. Quando ela admite que realmente gostou dele, ele a convida para dar uma volta. Ela pergunta de novo se ele vai levá-la para comer e ele pede que ela fale sério e diz que vai embora. Ela pede para ele esperar, mas ele diz que não se importa. Ela pergunta por que ele está sendo rude e se vai levá-la para sair. Ao que ele responde que sabe que ela não estava interessada no começo. Ele menciona que, se tivesse, teria pedido desculpas antes. E ela finalmente diz que sente muito, perguntando se ele ainda está interessado. Ele responde que não e pergunta por que estaria. Ela responde que tem muito a oferecer e ele pergunta o que exatamente. Ela afirma que tem várias coisas para mostrar, mas só vai contar quando estiver no carro. Ele diz que ela já pode mostrar agora, mas ela insiste que é melhor no carro, porque está muito quente fora. Ela explica que estava vindo da academia e ele pergunta por que a deixaria entrar. Ela responde que ele quer conhecê-la e que ela também quer conhecê-lo. Ela diz que ele não precisa ficar nervoso, mas ele responde que está calmo e que em nenhum momento levantou sua voz. Ela reconhece isso e pergunta se eles têm um acordo. Ele diz que ainda tem algum tempo e permite que ela entre.
Ele a leva para sair, mas no meio do caminho ela pergunta se ele pode levá-la ao shopping. Ele responde que não, pois não precisa comprar nada. Ela sugere que eles vão ao restaurante primeiro e depois ao shopping. Ele concorda em ir ao restaurante, mas reclama que ela está mudando de planos. Ela insiste que está com muita fome, mas propõe que eles vão ao shopping primeiro e depois ao restaurante. Ele diz que poderia levá-la ao shopping, mas avisa que não pagará pelas compras dela. Ela reage surpresa, perguntando se ele realmente não vai pagar. Mais uma vez, ela sugere ir ao shopping antes do restaurante e ele concorda desde que cada um pague o seu. Ao vê-la rir, ele diz que não entende o que é tão engraçado. Ela pergunta por que ele está olhando de forma estranha e ele diz que não, só está tentando entender a situação. Ela pergunta então o que ele quer fazer, se prefere ir ao shopping ou ao restaurante. Ele responde que pode levá-la aos dois, mas não vai pagar a conta. Depois que ela responde que pensava que ele fosse pagar, ele para pensar e em seguida diz que ela pode sair. Ela aceita e se despede. O vídeo começa com Damon abordando essa garota para fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele pergunta como ela está e pergunta o que ela estava fazendo andando sozinha por aí. Ela diz que estava apenas caminhando. Ele pergunta se ela estava precisando de algum companheiro para caminhar com ela. E ele diz para ela que ele estava precisando caminhar pois está meio gordinho. Em seguida, ele se apresenta para ela. Então, eles conversam um pouco e ele pergunta se ela pode passar o seu Instagram para eles se conhecerem melhor. E ela diz que sim e passa o Instagram para ele. Ele então começa a segui-la no Instagram. Ele pergunta se ela tem namorado e ela diz que não e fala que prefere ficar solteira. Ele fala que é diferente achar uma mulher assim que recuse um homem trabalhador, que a maioria reclama que o homem não trabalha. Então, Damon logo pergunta se eles poderiam dar uma volta junto para se conhecerem melhor e pergunta o que ela acha, mas a moça recusa e agradece o convite. Ele então vai na direção do seu glorioso Lamborghini e quando a garota percebe que ele está de nave, logo ela tenta puxar assunto com Damon perguntando se esse carro é dele. Damon responde que sim e a garota fala que ficou confusa e pergunta como ele comprou um carro desse trabalhando no McDonald's. A garota continua confusa sobre o trabalho de Damon. Ele explica que o McDonald's existe há muito tempo e ele é um dos presidentes da empresa. Mas ela fala que o uniforme dele engana e que aquele era o uniforme de um trabalhador regular e não do dono. Ele diz que usa esse uniforme porque gosta de ficar na linha de frente com seus funcionários e não apenas ficar gritando na cabeça deles. Ela elogia a atitude dele e fala que isso é muito legal. Ele então convida a garota para entrar no seu carro e sem pensar duas vezes ela entra. Ele ajuda ela a entrar no carro e elogia ela dizendo que ela fica muito linda do lado da Lambo. E Damon também entra no carro e pede ela para contar um pouco de sua história para ele, e a garota concorda com tudo que ele diz. Ela diz que mora ali perto e que trabalha online remotamente e que gasta a maior parte do seu tempo com seus cachorros. Então, Damon diz que sua namorada lhe deixou há alguns anos e por isso ele gostaria de conhecer pessoas novas, mas que ela não parece ser a garota certa, pois ela é muito interesseira. Ele fala que não sai com garimpeira de ouro e pede para ela descer do carro. A garota tenta achar ruim, mas no fim ela desce no carro e acabou se dando mal. O vídeo começa com Nate abordando essa garota para fazer o teste da interesseira com o seu carro de luxo. Ele pergunta qual o nome dela e ela responde falando que o seu nome é Angie.
Então Nate pergunta pra ela pra onde ela estava indo e ela diz que iria sair com alguns amigos. Então o YouTube pergunta se ela não poderia mostrar pra ele os lugares, pois ele é novo na cidade e não conhece muitas pessoas. A garota diz que não, porque não sai com pessoas desconhecidas. Nate fala que ela parece ser uma linda guia turística e que eles poderiam se conhecer melhor. Mas a garota não dá a bola e continua andando. Então Nate vai em direção ao seu glorioso carro de luxo. E assim, a mágica acontece e a garota logo volta querendo conversar com ele. Então, ela diz que ele não tinha falado que tinha um carro de luxo como esse. Ela se oferece para dar uma volta com ele pela cidade para lhe apresentar alguns lugares. Então, o YouTube logo questiona a garota, falando que ela não tinha dado bola para ele. A garota fala que Nate deveria ter tentado conversar mais com ela. Nate fala que só estava tentando, mas a garota estava com muita pressa. A garota diz que não lembra disso. Nate fala que estava apenas tentando conhecer melhor ela. Então ela diz que Nate estava a pé e agora está de carro, então é uma pessoa totalmente diferente. Então a garota pergunta o que Nate estava querendo fazer. O rapaz então fala que estava apenas querendo pegar uma bebida e ir para alguma festa. A garota então diz que seus amigos iriam fazer uma festa e que acaso Nate quisesse, eles poderiam ir juntos. Nate aceita e fala para a garota entrar no carro. Então a garota pergunta o que eles iriam fazer. Nate fala que só está querendo conhecer a garota e que eles precisam de um tempo para se conhecerem melhor. Então eles conversam e a garota fala que ela trabalha pela internet e sempre fica bastante ocupada. Mas Nate volta a questionar a garota, falando que ela não tinha dado um minuto para eles conversarem e fala que ele ficou triste com isso. Ela então diz que é porque ela é uma mulher que sabe seus valores. Eles voltam ao assunto de onde iriam comer. E a garota fala que tem um restaurante italiano ali perto e que caso Nate quisesse, eles poderiam ir juntos. Mas Nate fala que não gosta de comida italiana. E então ela fala que eles podem apenas ir em algum bar beber alguma coisa. Nate continua dizendo que a garota não deu moral para ele quando ele estava a pé. A mulher diz para ele que é porque ela procura pessoas do mesmo nível que ela. Mas Nate fala que ela só estava apenas tentando aproveitar de tudo que ele tem. Então ele pede para ela descer do carro e fala que ela é interesseira demais. E no fim, a garota desce do carro e acabou se dando mal. O vídeo começa com Naya abordando essa linda garota. Ele pergunta como ela vai e fala que gostou do cabelo dela. E ela agradece o elogio. Ele então pergunta se pode pegar o número dela, porém ela responde que tem namorado e que ele não faz o tipo dela. Naya fala que tudo bem, que só queria fazer amizades. Ele então fala que ele é novo na cidade e só queria saber onde tem um bom restaurante. A mulher fala pra ele que ali na esquina tem um restaurante e o ignora. Naya então se despede e vai na direção da sua Lamborghini. Mas na mesma hora, a mulher vem atrás dele toda interessada e pergunta o que ele queria mesmo com ela. O youtuber fala que só queria saber onde tem um bom restaurante. A mulher fala que pode levá-lo no restaurante e que ela também está procurando um lugar para comer e pode lhe fazer companhia. Naya então pergunta por que ela mudou completamente com ele, se antes ela nem queria falar com ele e disse que ele não fazia o tipo dela. Ela então fala para ele esquecer isso, que agora ela está aqui para eles saírem juntos. O YouTube então pergunta se ela realmente tem namorado e ela fala que realmente tem sim, mas que ele não precisa ficar sabendo que eles estão saindo, porque ela já está quase terminando com ele. Em seguida, ele passa o telefone para ela para poder pegar o número dela. Dessa vez, ela passa o contato para ele sem pensar duas vezes. O YouTube fala que ela é muito linda e que ele gostou dela e desde o primeiro momento que ele viu ela passando. E que se ela for tudo isso mesmo, ele vai querer até namorar com ela.
A mulher fala para ele que tudo é conversado e combinado. Ele então pergunta se o namorado dela vai ser um problema e ela responde que não. Ele então pergunta se ela quer vir mesmo com ele para almoçar junto. Ele então fala para ela entrar no carro com ele. E vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ele pergunta o que ela quer fazer. E ela fala para ele que eles podem ir almoçar junto. O Nair fala que eles podem escolher o melhor restaurante e depois eles podem ir para a casa dele, porque ele tem uma cobertura aqui no centro da cidade. A mulher fica muito interessada e pergunta se ele tem mais algum outro carro. O Nair fala que sim e que esse é apenas um dos seus vários carros. Antes deles irem almoçar, ele pede para ela dar a volta no carro para ela mostrar para ele e fazer uma dancinha ali na frente. E ela faz do jeito que ele pediu. Mas tive que cortar essa cena porque a mulher acabou exagerando. Então ele fala para ela que agora ela pode entrar no carro novamente para eles poderem ir almoçar juntos. Ela dá a volta e tenta entrar no carro. Mas como já é esperado, o Nair tranca a porta do carro e não deixa a mulher entrar e fala para ela que ele não sai com garimpeira de ouro e rejeita a mulher e sai acelerando a sua Lamborghini.